Quem é Jesus para você? Essa pergunta já tem que estar, essa resposta tem que estar na ponta da língua. Eu falo isso porque Jesus chegou para os discípulos e perguntou: quem é que o povo está dizendo que eu sou? Quando Jesus fez essa pergunta para os discípulos começaram a falar um tanto de coisa que as pessoas têm dito. E tem algumas escritas aqui na Bíblia que diz o seguinte: bem, responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, que é Jeremias ou um dos outros profetas. Ou seja, eles viam que Jesus, ele vinha de Deus. Eles, pelos milagres que Jesus fazia, pelas coisas incríveis e extraordinárias que Jesus fazia, eles acreditavam que Jesus é a encarnação, ou que eram aqueles profetas, para poder realizar coisas tão grandiosas naquela época. Só que Jesus chegou para os discípulos esses que conviviam com ele já estavam um período de anos, onde os discípulos recebiam ensinamentos, via quem era Jesus quando não estava ensinando, via quem era Jesus quando ele não estava pregando. Então aqueles discípulos realmente tinham um relacionamento com Jesus. Então Jesus ele chegou para aqueles discípulos e perguntaram: ok, eu já entendi o que as pessoas dizem que eu sou, o que não está correto. Agora me fale vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Olha para você ver que importante. Quem vocês pensam que eu sou? Simão Pedro respondeu. Estou lendo aqui em Mateus capítulo 16, tá? Versículo 17 agora. E vocês, quem pensam que eu sou? Jesus, Simão Pedro respondeu: o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Você vê que aqui, Pedro, ele foi extremamente abençoado. Você vê que Jesus, ele fala assim, olha no versículo 17, Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas. Por que Jesus, ele fala isso com Pedro? Porque Pedro, quando ele disse isso, naquele momento, ele falou algo que não é pela convivência, não foi porque alguém falou para ele, mas foi pela revelação de Deus. Você vê que ele fala assim, olha, Jesus ele disse, porque meu Pai do céu revelou isto pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Deixa eu falar para você. Independente de quem é que seja que tenha falado quem é Jesus para você, peça a revelação do próprio Pai. Não peça revelação humana. Não tente saber quem é Jesus por livros. Lógico, livros são muito importantes. Eu lembro que eu vi uma pessoa falando que todo livro que tem escrito Jesus vende demais. Que as pessoas usam muito o nome de Jesus para comércio, porque é muito aceita. As pessoas têm curiosidade sobre esse assunto, sobre essa pessoa. As pessoas querem saber mais sobre Jesus. Mas por mais que sim, é interessante a gente estar lendo cada dia mais livros, a gente está cada dia mais nos conectando com conhecimentos e revelações que as pessoas receberam de Jesus, a mais importante é quando você tem uma revelação direto com Deus, assim como Pedro. Pedro, ele simplesmente teve a revelação direto com Deus. O próprio Jesus disse isso. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Isso é do próprio Pai. E naquele momento você vê que ele vai e fala assim, Deus abençoou você, Simão. Quando você recebe a revelação de Deus, você recebe a própria bênção. Quando você entender quem é Jesus, não por aquilo que lhe foi pregado, mas por aquilo que lhe foi revelado. Com certeza você já viveu uma experiência, coloca aqui nos comentários, de quando alguém está pregando, falando uma mensagem, e você tem uma outra mensagem completamente diferente daquilo que está sendo pregado, que você sabe que é o próprio Deus falando com você. Isso é revelação. Quando você está lendo a Bíblia e de repente vem um entendimento, parece que aquelas palavras elas saltam ali do papel e te dão um entendimento fora do normal. É um entendimento que está além do que está escrito. Isto é revelação. E quando você recebe uma revelação, você é abençoado. E quando você recebe uma revelação, você não pode guardar só para si. Você vê que Pedro, ele pegou a revelação e ele entregou. Então, quando você recebe uma revelação, passe adiante quando lhe for solicitado ou quando lhe for mandado.
Não é porque tem gente que quer passar revelação, não tem, é isso que o Senhor diz, mas Deus não disse foi nada. Não seja essa pessoa. E você vê que Jesus, ele fala o seguinte, ele diz aqui, olha, você é Pedro, uma pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E você vê que ele fala assim, eu darei a vocês as chaves dos reinos dos céus. Todas as portas que vocês fecharem na terra terão sido fechadas no céu. E todas as portas que você abrir na terra terão sido abertas no céu. Você vê que tem um ensinamento muito errado, um ensinamento que não está de acordo, que muitas pessoas ensinam da seguinte forma, que essa pedra é Pedro, que a igreja ela foi designada, ela veio de origem de Pedro. Só que a Bíblia ela está falando sobre essa pedra, ou seja, sobre essa rocha, sobre o ensinamento, não é sobre Pedro, mas sobre a revelação de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho do Deus vivo. É sobre essa revelação que a igreja ela é edificada. Quando a gente tem essa revelação de que Jesus é Deus, de que Jesus é Filho de Deus, de que Jesus é o Messias, o Salvador, aquele que morreu na cruz, de fato, não porque está falando, mas você tem a total e plena certeza de que isso é verdade. Eu digo para você que esta revelação é o seu fundamento, é a sua fundação para você manter-se firme, e você já é igreja. Quando você está firme na revelação de Deus, você é igreja. E quando várias pessoas se unem com esse mesmo propósito, com essa mesma revelação, ali é uma igreja. Não existe igreja sem a revelação de quem é Jesus. Eu sei, se você não concorda, coloque aqui nos comentários. Se você concorda, coloque aqui nos comentários também. Porque a revelação de toda a Bíblia, se você falasse, Nádia, qual o versículo mais importante da Bíblia? É esse. Que simplesmente diz, você é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação que resume a Bíblia inteira. A gente deve de seguir Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é quem nós devemos seguir. Ele é quem nós devemos dar atenção. Lógico, isso não impede de você ler um livro, de você ouvir um pregador, de você assistir um vídeo na internet. Não, isso não impede. Mas lembre-se, Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus vivo. Vá você direto ao Pai e recebe a revelação do próprio Deus. Porque Deus ele fala com todo aquele que está disposto a ouvir.